Se não fosse o Léo Jardim no clássico de hoje, o Flamengo teria feito pelo menos 7 gols no Vasco. Foi um massacre do Flamengo no Vasco. O Flamengo nem precisou colocar sua força máxima. O Flamengo parece que não teve... Parece que é o 5º jogo do Flamengo na temporada. Um desavisado que vê um jogo desse aí fala assim, o Flamengo jogou quantos jogos aí essa temporada aí? Caramba. Eu tô falando que o Flamengo hoje vive tá num outro patamar, essa é mais pura verdade, né? Tá no Os jogadores que foram muito utilizados na questão defensiva do Flamengo o famoso defender atacando, né? Então o Flamengo fazia a pressão pós-perda muito rápido e já conseguia recuperar a bola ali na parte da frente do ataque. E tem aquela frase famosa do Guardiola, né? Eu prefiro correr 20 metros pra frente do que 80 pra trás. Então, se tem alguém que executou isso muito bem hoje, foi o Flamengo. Então, que tava achando que o Flamengo ia ser rebaixado. Meu amigo, se o Flamengo não caiu quando contava a moeda, não vai cair bilionário. Primeiro jogo do ano, Flamengo sem ritmo, pré-temporada, 8 dias de treino, um baile em cima do Vasco. E eu vou dizer uma coisa, se não fosse o Léo Jardim, era outra sacolada. Se não fosse o Léo Jardim, era outra goleada. 2026 começou. O elenco principal do Mengão, meu amigo, simplesmente deu um show no Maracanã. Fim de papo. Flamengo vence o Vasco no Maracanã com titulares em campo. Veja só toda a repercussão da partida. Se não fosse o Léo Jardim no clássico de hoje, o Flamengo teria feito pelo menos 7 gols no Vasco. Foi um massacre do Flamengo no Vasco. O Flamengo nem precisou colocar sua força máxima. O Flamengo não colocou Léo Ortiz, o Flamengo não colocou Alexandro, Pedro começando o jogo, Arrascaeta, Jorginho, para fazer um massacre no Vasco. A expulsão colaborou. Só que só no primeiro tempo o Léo Jardim fez 4 defesaças. No segundo tempo ele fez pelo menos mais 2 defesaças, assim, de você falar milagre. Então o Léo Jardim hoje evitou uma goleada histórica do Vasco contra o Flamengo. Mais uma, porque recentemente o Flamengo fez 6 gols no Vasco, né? E hoje, pelo que o Flamengo criou e pelas defesas do Léo Jardim, o Flamengo poderia ter saído do Maracanã com uma goleada. Ou seja, o Flamengo com seu time principal já começa o ano avassalador. Já começa o ano criando, atacando, pressionando o adversário. O Vasco teve 2 grandes chances, mas o Flamengo teve pelo menos 8 grandes chances de gol. Fez o gol com o Carrascal, um golaço. E ó, Léo Jardim hoje, uma das grandes atuações de um goleiro que eu já vi aí nos últimos tempos no Brasil. Cara, ele fez cada defesaça queima-roupa, encabeçada, no chute do Samuel Lino. Depois, no segundo tempo, no chute do Plata, também a queima-roupa. Cabeçada do Bruno Henrique no primeiro tempo. Cabeçada do Cebolinha no primeiro tempo. Foram várias defesaças. E o Flamengo, mais uma vez, massacrando um dos seus grandes rivais. Foi um massacre. E o Flamengo poderia ter saído de campo se não fosse uma noite histórica do Léo Jardim, com mais uma goleada histórica contra o Vasco. Valeu, rapaziada. Terminou o jogo aqui, o clássico no Rio. O Flamengo venceu 1-0. O Flamengo parece que não teve... Parece que é o 5º jogo do Flamengo na temporada. Um desavisado que vê um jogo desse aí fala assim, o Flamengo jogou quantos jogos aí essa temporada aí? Caramba. Agora, de fato, a expulsão, ela contribuiu bastante, né? A expulsão contribuiu bastante. É fogo, é complicado demais. O Cauã Barros é muito bom jogador, como eu já falei. Mas eu lembro quando fez aquele negócio da bandeira do Fluminense ali, a falta de respeito à Constituição. Logo depois deu um gritão na cara do que eu gosto pra caramba. Fiz muito isso, tá, gente? Fiz muito isso. Um gritão na cara do Memphis lá. Aí depois tomou aquele drible desconcertante que originou o gol
do título do Vasco, do Corinthians, né? E hoje hoje foi decisivo, digamos assim, né? Para a derrota do Vasco, porque depois da expulsão, aí virou de vez o negócio, né? É garoto ainda, tem muito a crescer. Eu já tive muitos erros como esse, não tô julgando, até porque, como eu falei, eu tive muitos erros. Não como esse, porque eu nunca faltei respeito com instituição nenhuma. Nunca faltei respeito com instituição. Eu fui um cara que respondi muito, torcedor, respondo até hoje. Respondi torcedor, era polêmico no campo, os caras falavam comigo, mandava para aquele lugar, eu mandava para aquele lugar também. Mas pegar uma bandeira de um clube, faltar respeito com a instituição, isso eu nunca fiz não, tá? Eu tampouco julgo. Porque eu fiz outras coisas também que é de lamentar, de fato. Principalmente quando eu era jovem. Depois de velho eu errei, imagina jovem, né? Mas é isso. O Flamengo pareceu que estava no 10º jogo da temporada. Isso porque ainda não foi o time considerado os 11 titulares, né? Mas é muito forte o time. Sabe o jeito de jogar. É isso. Agora o Vasco em alguns momentos do jogo, teve uma bola que o Vasco saiu jogando lá do Léo Jardim, trocou passe dentro da pequena área e o GB perdeu um gol. O Vasco dá a mostra de que esse ano realmente pode ser um ano de vitórias, né? Até mesmo com contratações. O Bremer, o próprio Nostrosa que está chegando. Tem muito ainda. O Flamengo está muito à frente. Eu não estou comparando o Flamengo e Vasco não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Estou falando que o Flamengo hoje vive está num outro patamar. Essa é mais pura verdade, né? Está num outro patamar. E eu até coloquei lá no Seleção, coloquei 40 e 50 e... Pra mim era 50-50, clássico não tem favorito, né? Mas eu coloquei 53 pro Vasco porque eu não sabia como o Flamengo ia vir. Eu até achei que o Flamengo viria com metade dos jogadores moleque, metade sub-20. E a outra metade uns caras que... E acabou que não foi dessa maneira. Mas agora o Flamengo é fortíssimo. Agora, para bom entendedor, para quem gosta de futebol, para quem entende futebol de fato, o Vasco deu amostras, umas jogadas ou outra, que pode ser que seja um ano realmente que o Vasco continue, né? Porque ano passado brigou por título, que possa brigar por título. Tem muito que crescer? Tem muito que crescer ainda. Os jogadores que foram muito utilizados na questão defensiva do Flamengo o famoso defender atacando, né? Então o Flamengo fazia a pressão pós-perda muito rápido e já conseguia recuperar a bola ali na parte da frente do ataque. E tem aquela frase famosa do Guardiola, né? Eu prefiro correr 20 metros para frente do que 80 para trás. Então se tem alguém que executou isso muito bem hoje foi o Flamengo. O Flamengo foi pouquíssimo incomodado, assim. Os números do Rossi no jogo eles são quase incipientes. Por uma circunstância também, tá? Eu não sei como o jogo seria no 11 contra 11, assim, o Flamengo já tinha mais posse, já tinha mais chance, mas o Vasco não fez um primeiro tempo ruim. O primeiro tempo do Vasco, ele foi muito bom. E teve essa chance claríssima aí, né, Formiga? Dentro, de novo, do que era o desenho do jogo. O Vasco fez um primeiro tempo bom dentro do que era o plano. Mas aí vem a expulsão cedo do Barros e o jogo vai para outro lugar, assim. Fica com um lugar quase inacessível. Mas que assim, que no fim, se a gente fala da avaliação ofensiva, de participação com a bola, de toques na bola, também é importante, porque no começo de temporada, quando a gente fala do tipo de zaga que o Flamengo tem, do que é exigido dos jogadores, tanto do Léo Ortiz como o Léo Pereira, o Danilo, mas que o Léo Pereira e o Léo Ortiz são conhecidos por essa capacidade de saída de bola e de construção, ter um jogador que tem essa capacidade e que, ok, num jogo que tem essa característica do Flamengo ter o controle de bola o tempo todo e sofrer pouco defensivamente, é importante também numa avaliação de elenco do que se espera dos zagueiros do Flamengo. Já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal.